seja bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação de hoje. Nosso convidado, que já está aqui para bater um bate-papo conosco, é o pastor Marcos Calisto. Ele, além de ser pastor da Igreja Batista da Alameda, é também presidente da CAEB, Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil e no exterior. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder testemunhar e falar um pouquinho do trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. Muito bom. Com certeza o pastor vai ter muita coisa para nos contar hoje aqui, mas antes, vamos conhecer um pouquinho deste homem, um pouquinho da sua história? A minha história, eu estou na semana que vem completando 40 anos de ministério pastoral. Mas desses 40 anos, mais de 30 eu trabalho com missões. Eu fui 14 anos missionário no mundo árabe, com o povo árabe. Fui missionário também no Paraguai, numa igreja Bautista El Camino, no Paraguai. Mas o meu tempo maior é trabalhando com árabes. Eu fui fundador do Ministério Árabe Cristão do Brasil, onde nós tivemos 25 núcleos árabes no país. E fundador da Igreja Evangélica Árabe de Foz do Iguaçu. E agora eu sou pastor também da Igreja Evangélica Árabe em Curitiba. Que bênção. Minha família, minha esposa é Silvana Leone Calisto, ela é psicóloga, terapeuta. Tenho 2 filhos, a Thalita, que é advogada, e o meu filho, que é administrador de empresa. Essa é a minha família e esse é um pouquinho resumido da minha história. Uau, uma família linda que faz muita coisa, faz a diferença. Sua esposa também a conheço e ela é uma benção. Pastor Marcos, você também é escritor, certo? Sim, Deus tem dado a oportunidade de expressar também a mensagem em livros também, por escrito. Já escreveu quantos livros, mais ou menos? 6 livros. 6 livros? 6 livros. E você trouxe para mostrar para a gente? Eu trouxe alguns deles, ficaram 2, mas eu trouxe alguns. Eu posso lhe mostrar. O primeiro deles é um livro que é muito significativo para mim, que é um livro que eu recebi sobre uma palavra profética, da parte de Deus, e tem a ver com família, que era o sonho de ver as famílias orando juntas. A gente vê o marido orando de um lado, a esposa do outro, o filho do outro, mas a unidade de espírito se perdendo na família. Então a ideia do livro foi através das experiências da minha vida de pastorado, e experiências também no convívio com a minha esposa, das pessoas que atendemos esses anos todos. Então surgiu 40 Dias Orando em Família. Então esse livro, 40 Dias Orando em Família, hoje mais de 80 mil livros já foram vendidos, pela graça de Deus, atingindo muitas pessoas. Só que Deus me deu, nessa semana passada, a oportunidade de passar esse livro para o árabe. Então um amigo nosso, que é tradutor oficial, passou o livro 40 dias para o árabe e nós estamos mandando para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia, para atingir os árabes, principalmente os refugiados. Muito importante, tema excelente. E agora, graças a Deus, ontem acabamos mandando para os refugiados da Alemanha. Foi ontem os livros. Olha só, pastor. É uma oportunidade que Deus deu. Que coisa linda, olha. Esse outro livro é em função da experiência. A MK Editora do Rio, depois que houve a derrubada das Torres Gêmeas, houve muito problema de xenofobismo no país com respeito aos árabes. Então, para criar um diálogo, um conhecimento, aí eu escrevi esse livro, Diálogo Religioso, Islamismo e Cristianismo, para dar um conhecimento dos dois lados, ver as diferenças, os pontos que se batem ou não. E graças a Deus também, os muçulmanos têm lido o livro, como os cristãos também. Então, esse livro surgiu em função da experiência e do tempo, convivendo esse tempo todo com eles. Um assunto extremamente importante também. Esse livro, depois que eu terminei 40 dias orando, aí a editora disse, mas os problemas da família são grandes, problemas de lutas. Aí Deus colocou no meu coração de fazer na forma de profética, cura e libertação da família. Então é mais uma palavra de exercício de autoridade espiritual dentro da casa, na ministração entre as pessoas da casa, na linha de cura e libertação, que é o 40 dias profetizando em família. Muito bom, pastor. Daí as famílias oram, e depois vão trabalhando na prática
Um exercício. A libertação, exercício verdadeiro. Tá? E esse aqui, lógico, depois de 40 anos de pastor, a gente faz uma triagem, fiz sermonetes daí. São vários esboços de sermões, mas mais na forma de sermonetes, que é um resumo de sermões desses anos todos. Esses são... Parabéns! Aí eu escrevi um que eu não trouxe do Rio Grande do Sul, que eu tenho um amor muito grande pelo Rio Grande, que é 30 dias de oração e clamor pelo Rio Grande do Sul. Certo, olha só, mas muitos livros realmente com temas relevantes, amém, necessários. amém, amém. Que bênção, parabéns. Pastor Marcos Calisto, e você faz um trabalho muito bonito na questão dos imigrantes, né, que vêm para o Brasil. Como que é esse trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso contexto brasileiro, né? O Brasil, ele tem estrutura para receber tanta gente de fora, os refugiados. As ondas de imigração, tem que levar em consideração que não é a primeira onda de imigração. A gente já teve desde a época de Dom Pedro II, a época depois da escravidão, veio muita gente que foram convidadas para vir, para substituir o período da escravidão. Nós tivemos ondas diferentes em função de guerras. 1914 e 15 vieram muitos refugiados também. Então são ondas que você vai percebendo, mas houve um diferencial na atual conjuntura. O Brasil não estava preparado para isso que aconteceu. Tanto a catástrofe do Haiti, em 2010, como eclodindo a guerra na Síria, em 2011. Então o Brasil não estava pronto, nem em termos legislativos, que nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro da época militar. Nem lei de imigração não havia, de imigrantes, apátridas, refugiados. Então isso é difícil. Então não tinha uma estrutura montada, como não tem ainda. Então o que acontece? O fator humanitário é que faz o acolhimento. Aí é o povo que se envolve, principalmente através de ONGs e instituições humanitárias. Então, como governo, como estrutura Estado, o Brasil não tem estrutura para isso. Ainda não tem. Não tem, de jeito nenhum. Inclusive, eu quero observar que, além de nós traduzirmos, a gente precisa de material estrangeiro. E o pão diário tem sido uma bênção para nós. A gente tem recebido em francês, tem recebido em árabe material, e a gente quer que vocês continuem com esse amor por nós e por esse ministério também. Que Deus abençoe vocês com essa iniciativa. Que bom, pastor. É bom saber que esse material do Pão Diário está ajudando tantas pessoas. Esse é o objetivo de Ministérios Pão Diário, levar a palavra até os confins da terra. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar com esse bate-papo aqui, para entender um pouquinho como funciona isso. Ficam melhores juntas. Voltamos com o Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa programação de hoje, porque quem está aqui conversando com a gente, um assunto muito interessante, é o pastor Marcos Calisto. Ele que veio nos falar sobre os refugiados no Brasil e sobre vários projetos que ele participa e faz, né, em muitos lugares por aí, não só no Brasil, não é mesmo, pastor? Mas me conte, quais são as implicações que as pessoas que vêm para cá encontram, né, na questão da acolhida, para acolher essas pessoas que vêm de fora, os refugiados? Os haitianos, por exemplo, foram acolhidos como humanitariamente, mas não como refugiados, mas eles receberam os benefícios, os privilégios, como fossem refugiados, porque não havia, para você ter uma ideia, alguma característica de classificação para a catástrofe de pessoa que chegaria ao país e podendo entrar livremente ao país. Agora, a questão da guerra, que é a questão que nós enfrentamos esses 3, 4 anos agora, em particular da Síria, é a questão também de não querer sair do seu país, mas foram expulsos da sua casa.
Então nós temos casos seríssimos, eu tenho casos conosco de pessoas que tinham a sua propriedade, 2 chácaras, o Estado Islâmico chegou, entrou e disse, ou sai ou morre. Então eles saíram de lá em cima dessa situação. E a ideia deles era ter ido para a Europa. Mas a Europa, em função de toda essa questão financeira que existe, 10 mil, 15 mil euros através dos coiotes, é uma coisa muito triste, e aí você vê todas aquelas imagens que nós vimos nos barcos, mais de 10 mil mortos. Sim, muito naufrágio. triste. A Aylan foi a criança que impactou maior, que foi a criança morta na praia. Mas aí eles vieram pelo Brasil pelas portas abertas. No meu caso, por exemplo, eu fui consultado para ajudar uma missão, que é uma missão preciosa chamada Mais no Mundo, né? Que estavam cuidando dos haitianos quando foram solicitados a participarem no recebimento dos sírios no Brasil. Coisa que eles não faziam, porque o apoio era os haitianos da catástrofe. Então o que aconteceu? Aí começou a vir de várias fontes o grito de socorro. Então nós tivemos pela Mais algumas famílias ligando da Suécia, ligando dizendo, olha, vocês acolhem? Aí tivemos que, por mais que eu tinha experiência mais de 20 anos com o mundo árabe, nunca com refugiado. Aí quais as implicações disso? Residência, né? A moradia, a alimentação, a documentação, a acolhida, o transporte. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Então nós tivemos que fazer uma logística de emergência até nós criarmos uma estrutura já agora padronizada de quais são os passos que isso é envolvido. Mas no início isso não ocorreu. Mas essas necessidades, então o que aconteceu? Veio, independente de religião, veio por causa da guerra. Sim. Só que eles vieram, como eu disse, diferentes. Aí parente trouxe parente, aí pastor Calixto, minha família ficou atrás, ficaram 9 da minha família. Então o coração da gente desmontou. Por quê? Imagina. Sem a infraestrutura de apoio, nem subsídio governamental, nem estadual. Sim, porque sendo uma impotência, né? Impotente diante de um problema tão grande. Porque alguns casos eles venderam tudo para vir, mas outros casos eles não tinham dinheiro nenhum. Como pegar passagem? E eles tinham que fazer a logística deles é sair da Síria, atravessar por terra para o Líbano, pegar a documentação na Embaixada Brasileira do Líbano, para pegar o avião no Líbano para vir para cá. E nós aqui no aeroporto esperando para colocar onde. E chegam aqui, nós vamos ter uma célula árabe, né? Eu tenho gente de 86 anos, vida construída, teve que pegar o avião de emergência para sair do país. É um grande desafio. Então é duro, então você tem que reparar tudo. Então a logística foi primeiro de emergência, depois foi adaptando às necessidades. E aí em função disso fazendo as parcerias, onde o ponto clímax foram as igrejas. Aí imagino que a igreja tem um papel fundamental, mas antes ainda a gente falar do papel da igreja nesse contexto dos refugiados, teve algum avanço? Porque até agora a gente falou sobre as implicações, né? Algumas leis que ainda não existem. Mas o que aconteceu de avanço, então, desde que o pastor começou esse trabalho até aqui? Nós temos instituições católicas muito fortes, muito boas. A Pastoral do Migrante tem uma experiência muito grande. Então a gente foi aprender com os católicos lá em São Paulo. Eles receberam os italianos em 1900, quando os italianos começaram a chegar. Então eles têm uma estrutura grande montada de anos. A Caritas, que tem uma estrutura linkada à ONU, né? A Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né? A CONARE, que é o Conselho Nacional do Brasil Nacional de Refugiados. Então, esses órgãos ligados a essas instituições. Então, essas instituições, nós nos aproximamos dela, né? E começamos a fechar as parcerias em função das experiências que essas estruturas mais antigas tinham. Mas não na área financeira, e não também na área de infraestrutura, para alimento, habitação, tudo. E isso nós tivemos que pedir socorro para as igrejas. Certo. Em termos de legislação, tudo isso aconteceu sem a lei de imigrantes. Então a lei de imigrantes, refugiados e apátridas no Brasil,
Não existia, só estatuto, como eu fiz menção, que é o estatuto da época militar. Para você ter uma ideia, foi agora que entrou em vigor, mês passado, a lei. Bem recente. Bem recente. Então essa lei, só que a grande luta nossa é que quando passou pela mão do Temer, 26 das emendas ele vetou, que beneficiariam mais os migrantes. Mas isso em função dos perigos, do cuidado, da política de segurança nacional, a preocupação com árabes, tudo isso está envolvido nesses vetos presidenciais. Mas hoje a gente vê essa lei, mas ao mesmo tempo a gente vê a inexperiência do Estado, entenda isso como nação, de acolher esse pessoal todo. Você vê a Venezuela agora, nós estamos recebendo socorro, pedido de socorro. Vamos fazer essas duas associações. A Brasilândia, a Brasileia, na Acre, quando chegou rapidamente 5 mil haitianos, entrou o Estado em estado de calamidade. Porque o Estado ia receber todo aquele povo. Imagina. Cada refeição numa base de R$12 por dia. O Estado dando R$12 para cada um comer. Aí chegou, eles mandaram para onde? Para São Paulo. Aí começaram a pagar a passagem e sem o governo de São Paulo esperar, mandar todo mundo para cá. Agora que aí tem, nós estamos com 15 mil venezuelanos que estão em Roraima e em Boa Vista. Você vai fazer com aqueles 15 mil. Imagine, precisa muita estrutura para receber tanta gente assim. Tanto ali como Manaus você vê vários migrantes morando embaixo dos viadutos. Então, é o sinal de que o Estado, a nação, não estava pronta para um momento como esse. Você vê, a Alemanha, o caso deles foi invasão, não foi convite. Só que eles entram na Alemanha, só que a Alemanha teve estrutura logística para acolhimento. E nós, mesmo as pessoas passarem pela federal, passarem pela embaixada, chegam aqui, mas não há estrutura. Não há estrutura. É sério. Muito sério, desafiador, como eu disse. É isso aí, a gente já continua essa conversa. Você que está acompanhando, não sai daí, porque a gente já volta, tá bom? Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa conversa, porque hoje o pastor Marcos Calisto, ele que trabalha numa missão muito bonita com refugiados, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e ele está nos contando como funciona tudo isso. Pastor, falávamos agora há pouco, no último intervalo, sobre a questão das igrejas, né? Me conte, qual é o papel da igreja nesse contexto dos refugiados, aqui no Brasil primeiro, depois podemos falar um pouquinho sobre o exterior. Essa é uma questão extremamente bíblica, né? Porque todo estrangeiro, sendo evangélico, tem um papel de levar mensagem. E todo estrangeiro que não é evangélico, não é cristão, não tem Jesus, quando chega no acolhimento, ele é acolhido pela igreja com a missão da igreja revelar as maravilhas de Deus. Nós temos duas coisas muito claras nesse princípio. Quando houve em Atos o Pentecostes, eles ouviram falar nas suas próprias línguas, eles ouviram sobre as maravilhas de Deus. Então, primeiro você tem que entender, se eles vêm para cá, Deus é o dono da geografia dos povos. Então Ele está produzindo essa situação toda para que esses povos, alguns que nós oramos tanto e nunca conseguimos entrar, porque são países fechados, Deus trouxe eles até aqui,
para que a gente pudesse, primeiro o acolhimento humanitário. Jesus disse em Mateus 25:35, fui estrangeiro e me acolheste. Sim. Então a pessoa tem que entender que o estrangeiro é como fosse Jesus, foi ele que disse, fui estrangeiro e me acolheste. Então, em cima dessa realidade, nós acolhemos como manifestação do amor de Deus e a compaixão, entendendo que toda essa circunstância é para nós falarmos do amor de Cristo e ele conhecer Jesus. Então isso tem que ficar muito evidente. Eu já tive o privilégio de ver 3 deles convertidos e batizados. Que coisa linda! Que veio. Hoje eu tenho, estou cuidando de 80 sírios, de africanos, haitianos, venezuelanos. Então são oportunidades que Deus dá, mas a primeira coisa é o ato humanitário. Você cuidar, acolher, dar o pão, dar a comida e mostrar que a motivação, o diferencial da motivação não é só humanitário, é o amor de Deus por eles. Nisso a gente convoca as igrejas. E aí a gente tem visto muitas igrejas envolvidas, situações das mais lindas. E vale a pena, de tantas experiências que a gente tem, eu contar uma delas. Por favor, conte para nós. Uma delas para mim que marcou bastante foi, eu tinha já acolhido 4 que vieram da Síria, mas eram armênios. Eles são armênios, falam armênios, mas viviam na Síria. E nós tínhamos uma casa de refugiados. Então eles ficavam nesse tempo, mas sem esposa, sem filho, sem nada. E eu ali na casa, cuidando deles, eles trabalhando para poder juntar dinheiro para trazer a família. E eu vivendo aquilo, sabe o coração da gente partido? Eu me lembro que um dia eu cheguei na casa de refugiados, eu criei toda a estrutura de internet para eles falarem, verem as notícias da guerra. E eles estavam num estado de choque. Tinha acabado de explodir bombas na Síria, exatamente na rua onde trabalhava a esposa de um deles. Só que a notícia era ao vivo, ao vivo, online, toda essa questão envolvida. E eu vi o estado deles, um deles até dizendo assim, pastor, meu amigo acabou de morrer, a mãe dele, e as fotos estão até aqui, porque ele tinha um canal direto com a Síria. Então, gente, aquilo me assustou tanto, me deu um quebrantamento muito grande. Aí no domingo eu cheguei na igreja, a minha igreja, a Alameda, levei os 2 e disse assim, ó, tá aqui os 2, eles estão aqui trabalhando. E coloquei a foto dos 9 membros da família que estavam lá. Falei, gente, eu não sei como, mas pela fé eu vou começar uma campanha hoje para trazer os 9. Emocionante. Aí que marcou bastante, que eu disse, eu não sei como, mas hoje começamos a campanha. Aí eu cheguei e desci, aí um membro da igreja disse, pastor, quanto que você precisa? Eu preciso de $10 mil. Para trazer eles agora eu preciso de $10 mil. Ele disse, eu tenho 500, ajuda? Eu falei, lógico, isso é 500, ajuda. Aí ele disse, te dou $500. Aí eu fui um pouquinho, o outro estava sentado, simples, a pessoa sentada, pastor, senta aqui, estava esperando você ficar, senta aqui. Quanto você precisa? $10 mil. Aí disse, quanto que você tem? O 500 que o irmão acabou de me dar. E disse, eu te dou $9.500 para você completar. Na semana seguinte, os 9 vieram. Que coisa fantástica, pastor. É Deus. Mas ele usa a igreja. É Deus na causa, né? Usa a igreja. A gente tem a chama da chamada. Mas quem faz a obra é o povo. Então, isso foi uma experiência marcante. Me perdoa, a outra, eu tinha que botar tinha 10 dias para tirar uma família inteira e botar na outra casa. Eu cheguei da mesma forma, irmãos, está aqui e eu preciso colocar onde eu vou colocar. E eu me lembro que as pessoas começaram a vir no ofertório e um irmãozinho simples, ele contou depois para mim que ele fez o cheque do primeiro aluguel, R$1.200. Quando ele foi botar no gasofilácio, Deus falou com ele assim, por que você está dando isso? Você pode dar uma casa. Olha só. E ele, há 2 anos a família mora na casa que ele deu para eles morarem. Então Deus usa a igreja. Usa a igreja. Nós somos a igreja, né, pastor? Somos. Então eu sou missionário, o missionário é o visionário, o missionário é que responde a chamada. Mas quem faz a obra é a igreja. Somos as mãos de Cristo aqui nessa terra. Então, desculpa aí
Mas é de emocionar, pastor. Essa é E a sabe o obra. que é lindo de ver? O seu coração, né? Que não desiste, embora todas as implicações, né? Às vezes os desafios que vão continuar aparecendo, né? Os desafios. Mas o que a gente percebe? Que você não desiste e você vai com certeza continuar perseverando e ajudando muita gente. E o seu exemplo vai trazer outras pessoas para que façam isso também, né? Possam fazer essa transformação na vida de O tantos. meu sonho é vir as crianças agora, né? Porque são 300 mil crianças refugiadas desacompanhadas. É Você muita não sabe onde está gente. o pai e a mãe. E o meu sonho, só que ainda as portas estão todas fechadas, mas o sonho é sonho, visão é visão, fé é fé e perseverança é o que passa para nós. E com Jesus na frente, Amém. A coisa acontece. a coisa acontece. Que Amém. coisa linda. Olha, eu ouvindo o pastor falar tudo isso, eu gostaria de ler uma meditação que fala sobre perseverança. Pode ser? Amém. Vamos Amém. ler então com os nossos amigos que estão nos acompanhando? Perseverando é o título dessa meditação, pastor. São meditações do Pão Diário, tá? Então, em uma conferência, eu conversei por muito tempo com um amigo que me encorajou e mentoreou por muitos anos. Com ele estavam 2 jovens chineses, novos na fé e profundamente gratos pela amizade fiel e ajuda espiritual deste homem. Meu amigo Clóvis, chegando aos 80 anos, irradiava entusiasmo ao dizer: nunca estive tão empolgado por conhecer e amar a Cristo como agora. A carta de Paulo aos Filipenses revela um coração e um propósito que nunca diminui com o tempo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3, versículo 10. Da raiz do relacionamento de Paulo com Jesus veio o fruto de seu fervor constante para que outros fossem guiados à fé em Cristo. Pastor Marcos, a gente consegue ver aí esse trabalho lindo que o pastor tem feito, a perseverança e o amor de Cristo no trabalho que o senhor faz. Parabéns. Amém, amém. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela entrevista. Deus o abençoe. Que bom que você esteve conosco em mais um programa Vida e Atitude e acompanhe com a gente a nossa próxima edição. Um beijo, fica com Deus.